Essa questão 28, você tem um circuito assim, né? Ó. Vou fazer um desenho dele aqui. Aqui você tem 6 volts, aqui tem uma resistência R3, aqui tem a resistência R1 e aqui R2. E aí a pergunta do que ele faz aí, para a gente resolver aqui daquela forma como eu tenho falado nas aulas, para tentar resolver meio que ao contrário a questão, né? A pergunta dele é qual é a corrente que passa pelo resistor 2, né? Então, para você saber essa corrente, basicamente, se você soubesse a tensão para onde ele tá ligado, né? Ó, a tensão daqui para cá, então vou chamar de A para B, por exemplo. Se eu souber o UAB, se eu fizer U é igual a R vezes I, aí eu tenho uma resistência 2 vezes a corrente que passa pelo 2. E todas as resistências tem como saber, a partir desse gráfico que ele coloca aí, isso aí seria tipo um gráfico que foi feito com cada resistor separadamente, em um circuito separado, etc, né? Então, assim, basicamente o que eu preciso saber é qual é essa tensão UAB. Se eu souber essa tensão, eu consigo descobrir quem é a corrente 2, né? Agora, para saber essa tensão, eu preciso resolver o circuito completo. Então, já para começar, eu vou logo descobrir quem são os valores de R1, R2 e R3 a partir do gráfico para poder a gente já se livrar dessa parte, né? Então, ó, a partir do gráfico aqui, o que ele está dizendo é que separadamente, se você fizer colocar esses resistores em outros circuitos, você tem essa escala aqui que é de 18 volts e as curvas que eles mostram são essas curvas aqui. E se você olhar, por exemplo, essa expressão que é U é igual a R vezes I, que a tensão é R vezes I, você vê que isso aqui é uma função linear, né? Uma função de primeiro grau, né? Você lembra que a função de primeiro grau é Y é igual a X mais B, né? É como se você tivesse um B igual a zero e esse A fosse a resistência, o X é a corrente e o Y é o U, né? Então, no final das contas, a função de primeiro grau é uma reta, né? Tá aqui a reta que descreve ela aqui, né? Então, ó, se eu quisesse saber quem é esse A que está aqui, ó, eu posso sempre pegar um ponto da reta e dividir o Y pelo X aqui, né? Por exemplo, ó, nessa reta que está aqui, esse último ponto é o 18, é o que ele diz no enunciado, né? Esse último ponto é o 18 e a corrente para ele é 3 miliamperes, né? Então, se eu fizer isso com o 1, eu vou ter que para o R1, essa resistência 1, ou eu posso até escrever assim, ó, se eu botasse uma tensão em um que fosse 18, aí eu teria R1 vezes a corrente que está ali, que é de 3 miliamperes, então 3 vezes 10 a menos 3. Então, no final das contas, esse R1 é para ser 6 vezes 10 ao cubo ohm, né? Vamos você passar aqui para o outro lado. Se você olhar o gráfico do 2, ó, como eu tenho 3 pedacinhos aqui, esse pedaço, cada um deles aqui vai valer 6 volts, né? Porque o total é 18 volts, né? Então, esse ponto que está bem aqui é 12 volts. E aí aqui, ó, a resistência 2 é 12 dividido por 3, né? Ou, exatamente, 12 dividido por 3, né? Então aqui você vai ter R2, vai ser 12 volts dividido pelos 3 vezes 10 a menos 3, assim como eu fiz aqui nesse aqui de cima, né? Vai acabar me dando 4 vezes 10 ao cubo ohms, né? Se eu fizer a mesma coisa agora para o 3, ó, esse ponto que está bem aqui é 6, né? 6 volts. 6 dividido por 3 miliampere. Então, para eu achar o R3, eu vou ter 6 dividido por 3 miliampere. E aí eu vou ter, então, 2, 10 ao cubo, ohm. Pronto, agora eu já sei as três resistências, vou agora trabalhar no próprio circuito, né? Então, esse circuito, ele pode ter um circuito equivalente aqui, que é... Eu tenho o R3, e aí entre R1 e R2, eu posso botar uma resistência equivalente, que eu vou chamar RQ' aqui. E aí, essa resistência equivalente aí, como são só dois resistores, você deveria fazer um sobre R1 mais um sobre R2, né? Mas ao invés de fazer isso, eu já vou aproximar para R1, R2 sobre R1 mais R2. Vou aproximar não, né? Isso é a solução exata, né? Então, esse aqui, quando você fizer isso, vai dar 6 vezes 4 vezes 10 ao cubo vezes 10 ao cubo sobre 6 mais 4 vezes 10 ao cubo, né? Então, aqui vai acabar cancelando isso aqui. E essa operação toda aqui, eu já fiz separado aqui, isso aqui vai dar 2,4 vezes 10 ao cubo, certo? Aí pronto, então, esse circuito que está aqui, na verdade, é uma resistência R3, que eu já sei quanto é, ela está aqui, né? E mais essa outra resistência aqui, que é de 2,4 vezes 10 ao cubo ohm, né? Então, agora eu vou fazer esse circuito aqui, tipo a regra de Kirchhoff para ele, né? Então, eu vou ter, tipo, 6, se você já passar as coisas aqui para o outro lado, você vai ter I R3
mais o R equivalente, e aí isso aqui vai lhe dar 2 mais 2,4, 10 ao cubo, né? Que é 2 vezes 10 ao cubo também, né? Então, quando você fizer aqui a corrente, você vai encontrar 6 sobre 4,4 vezes 10 ao cubo, que vai acabar sendo 1,3636 vezes 10 a menos 3, que seria tipo miliampere, né? Então, essa é a corrente total para o sistema inteiro aqui, né? Aí agora, sabendo essa corrente total, eu tenho como saber qual é a voltagem daqui para cá. Então, aqui, que é essa mesma que está daqui para cá, né? Então, aqui eu vou ter U de AB, vai ser essa corrente que eu acabei de descobrir, que é o 1,3636 vezes 10 a menos 3, né? Vezes a resistência equivalente. A resistência equivalente a gente já calculou, é o 2,4, 10 ao cubo, né? Então, no final das contas, essa tensão, quando você fizer essa multiplicação, você vai encontrar 3,27 volts. Note que o total que eu tinha aqui, que dava na questão, era 6 volts, né? Então, se aqui é 3,27 volts, aqui é 6 menos 3,27 volts. Então, essa voltagem aqui não está 3 e 3 volts, não. Ela está tipo um pouco menos de 3 volts aqui um pouco mais de 3 volts e a soma dá 6 volts, né? Mas essa informação é irrelevante para a questão, mas é interessante saber, né? Como é que é a divisão das voltagens. Isso é porque a resistência aqui é diferente dessa resistência aqui, né? Mas aí pronto. Agora que eu sei essa voltagem, eu tenho como descobrir finalmente o que eu queria, que era usar essa expressão aqui, né? Ó, já tem o UAB é 3,27, né? Então, 3,27 volts, isso é para ser a resistência R2 vezes a corrente I2, que é o que eu estou procurando. Então, o I2 é 3,27 volts dividido pela resistência 2, que é 4 vezes 10 ao cubo, né? A gente já calculou agora ali em cima, né? Quando você dividir uma pela outra, você vai acabar encontrando 0,818 vezes 10 a menos 3 ampere, que seria 0,818 miliampere, né?